Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos seguir aqui a última questão falando sobre múltiplos e padrões. Lá nas páginas 52 até a página, olha aqui, 57, tá? E a gente vai fazer todas essas questões que são simples, como a gente vai continuar da outra aula. O link vai aparecer aqui, tá bom? Então, bora para a atividade. Nessa terceira atividade, vocês vão de fazer a leitura, obviamente, tá? E vamos responder juntos. Então, o Davi estava conversando com o Fernando e os dois lembraram que o número é divisível por outro quando a divisão for zero, exata, ou seja, resto zero. Davi analisou os números 125, 140, 234, enfim, esses números, e verificou se eram divisíveis por 2 e obteve em duas situações. Quais são elas? Então, aqui vocês vão me dizer quais dividem por 2, eita, quais dividem por 2 e quais não dividem. E não se esqueçam de fazer a explicação, tá bom? Questão 2. Fernando analisou os mesmos números, e verificou se eles divisíveis por 5. Então vocês vão fazer a mesma coisa aqui, tá? Então a mesma coisa que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer aqui, só que vão me dizer quais são divisíveis por 5 e quais são as características que vocês observaram, tá bom? E de novo, na questão 3, eles analisaram os mesmos números e viram qual que dá para dividir por 3 sem sobrar nada. E aí vocês vão me dizer quais são as características de novo, tá? Então aqui, ó, vocês vão colocar os números que são divisíveis por 3. E quais são essas características? O que vocês observaram, tá certo? E aí indo lá para a página seguinte, a atividade 4 está escrito assim, ó. Depois de analisar os itens 1, 2 e 3, o Davi perguntou qual número era divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente e pediu para ele justificar a escolha. E ajude-o nessa tarefa. Então aqui vocês vão marcar para mim na reta, nesses números, vocês vão marcar o xzinho, qual o número que deu para dividir nas 3 itens, tá? Volta lá nos 3 itens, qual número apareceu, tá? Ah, professor, apareceu 90, então marca o 90. Apareceu 542, marca 542. E explicar. E vamos dizer quais são. Então, quais são esses números? Tá bom? E explicar por que eles foram escolhidos, tá? E explicar por que foram escolhidos. Tá certo? Então, coloquem aí todos os números e expliquem por quê, tá bom? Questão 5. Fernanda pensou, se 2 vezes 6 vezes 3 é 6, será que os números divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo seriam divisíveis por 6? Qual a sua hipótese? Verifique se os números 1, 125 são divisíveis por 2 e por 3 e também são divisíveis por 6. E dê outros exemplos, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver. Verificar quais foram divididos por 2 e por 3, tá? Divididos por 2 e 3 e testar dar alguns outros exemplos e explicar por quê. Então aqui tem uma hipótese, então vocês vão dizer por que será, certo? Beleza? Questão 6. Entre os números divisíveis por 3, quais são divisíveis por 9? Justifique como você procedeu. Tente elaborar uma regra para identificar o número que é divisível por 9. Então aqui, ó, quais? Então olha lá a questão 3, e tenta dividir por 9. E aí você vê se tem um padrão aí também, beleza? Virando agora para a questão número 7, certo? Entre os números divisíveis por 2, quais são divisíveis por 4? Elabore como você procedeu. Então vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. Volta lá na questão número 1, e verifica qual divide por 4, tá bom? Questão número 8, mesma ideia, só que vocês vão olhar a questão 1 e a questão 7 e verificar qual que divide por 8, tá bom? E a questão 9
mesma ideia, vocês vão verificar. Questão 9, vocês vão verificar qual que divide por 2 e por 5, ou seja, a questão 1 e a questão 2, e verificar qual que dá para dividir por 10 também, tá bom? E aí vamos então para a atividade 4. Então, turminha, aqui na atividade 4 existe uma generalização, tá? A gente pode dizer que o número natural, o número é possível, ele é divisível quando eu faço a multiplicação de um número qualquer pelo seu múltiplo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o m vezes t. m igual a n vezes t. Vamos supor que eu quero achar um múltiplo de 3, múltiplo do 3. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou multiplicar um número, sei lá, 8 por 3. Será que o resultado vai dar um número que é múltiplo do 3? Por exemplo, 24? Sim ou não? E aí vocês vão explicar para mim, tá? Então, eu vou explicar se vai acontecer ou não. Tá bom? Investigue quais são os possíveis restos de uma divisão por 5. Depois, quais são os possíveis restos da divisão 7, 8 e 9. Então, aqui, ó, quais são os restos das divisões. Então, escrevam para mim do 5, do 7, do 8 e do 9, tá? Então, são restos de divisão. Quais números podem sobrar? Lembrando, o número não pode ser igual ao maior ou divisor, tá? Então, aqui a gente vai colocar do 5, do 7, do 8 e do 9, tá certo? E aí, aqui embaixo, vocês vão explicar justamente essa regra, tá? Explicar a regra do divisor e resto. Lembrando que o divisor, o resto não pode ser igual ou maior que o divisor. Beleza? Seguindo então para a página 56, está escrito assim na questão A. A partir dessas nossas investigações, representa a relação do quociente divisor entre relação existente entre o dividendo, o divisor, o quociente e o resto em uma divisão entre dois números naturais, na qual o divisor é um número diferente de zero. Chame D o dividendo, D o minúsculo divisor, Q o quociente e o resto como R, tá? De uma maneira bem simples, eu vou colocar aqui para vocês, tá? O divisor, que é o número, o dividendo, que é o número que eu vou fazer a divisão, ele é igual ao valor do divisor vezes o quociente, que é o resultado, mais o resto, tá bom? Então, essa é a relação que a gente vai colocar, mas eu quero que vocês façam uma explicação para mim aqui, tá certo? Então, tem que explicar como você pensou, beleza? Utilizando essa fórmula do item 4, resolva, tá? Então, essa formulinha que a gente tem aqui, vocês vão resolver a questão. Então, eu vou descer a formulinha aqui. O divisor é 8, então aqui no lugar do D eu vou colocar o número 8. O quociente é 12, então no lugar do Q eu vou pôr o 12. E o resto é o maior possível. O maior possível é como o divisor é 8, o maior possível tem que ser 7. Porque lembra que o divisor não pode passar do 8. O resto não pode passar do 8. Tá certo? Então vocês vão fazer essa continha aqui. E no item B, de novo usando essa formulinha, vamos pôr aqui, ó. Calcule o divisor, ou seja, eu tenho que achar o D minúsculo, cujo dividendo é 168. Então, no lugar do D, eu vou pôr o 168. Certo? O quociente tem que ser 20. E o resto é 8. Então, qual o número que cabe neste espaço aqui? Então, lembrando que aqui a gente vai ter que fazer as continhas para tentar determinar qual que é este número. Eu vou deixar vocês pensarem sobre isso. Item C. Quais são os restos possíveis de uma divisão por 16? Vocês já sabem, então escrever os restos, que a gente acabou de falar, tá bom? E a última, vamos fazer a continha, tá? Então, fazer a operação, 268 dividido por 22. Fazer a divisão, beleza? Agora que vocês façam essa atividade, tá bom? Até a página 57, façam item por item, algumas eu dei muita dica, eu ajudei bastante vocês. Qualquer dúvida, me procurem, me chamem, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? E a foto, me mandem a foto da atividade que eu também faço a devolutiva de vocês, beleza? Fico aguardando então essas fotinhos
Nos vemos na próxima atividade da unidade 2. Forte abraço e até a próxima.